Você já teve a sensação de que algumas cidades parecem vivas? Como se tivessem personalidade, ritmo, alma? Pois bem, Nova York não só parece viva, ela é viva. E talvez mais do que qualquer outra cidade do mundo. Mas o que faz Nova York ser tão única? Por que tanta gente sonha em visitá-la, morar nela ou apenas sentir sua energia? Hoje você vai descobrir os motivos que fazem da Big Apple um lugar como nenhum outro no planeta. E eu te garanto, até o fim deste vídeo, você vai olhar para Nova York com outros olhos. Vamos começar com um fato surpreendente. Sabia que mais de 800 línguas diferentes são faladas em Nova York? Isso mesmo, 8 centenas. É a cidade mais linguística do mundo, segundo a ONU. Isso significa que, andando por suas ruas, você pode ouvir do inglês ao bengali, do russo ao iorubá, do espanhol ao coreano, tudo em questão de minutos. É como caminhar pelo mundo inteiro, em uma única cidade. É como se cada bairro fosse um país, e cada rua um novo idioma. Pessoas de todos os cantos do mundo vivem ali, e quando eu digo todos, é literalmente todos. Segundo dados da prefeitura, existem comunidades de mais de 180 nacionalidades diferentes. Morando na cidade, você pode estar em Queens e ouvir Tagalog, o idioma das Filipinas. No Bronx, pode escutar albanês, árabe e espanhol, tudo misturado numa mesma calçada. Em Jackson Heights, um único quarteirão abriga imigrantes da Índia, Bangladesh, Nepal, Tibete e Paquistão. Já em Brighton Beach, no Brooklyn, o russo é tão comum quanto o inglês. Tanto que o bairro é apelidado de Pequena Odessa. Agora pensa comigo. Quantas cidades você conhece onde é possível entrar numa padaria ucraniana, atravessar a rua e pedir comida colombiana e logo depois cortar o cabelo em um salão nigeriano? Tudo isso sem sair do mesmo bairro. E o mais impressionante, em Nova York, isso não é exceção, é o cotidiano. Aliás, em algumas escolas públicas, os professores lidam com mais de 20 idiomas diferentes dentro da mesma sala de aula. Imagine o desafio e a beleza disso. É como ensinar o mundo inteiro ao mesmo tempo. Mas por que tanta gente vai para Nova York? A resposta tem raízes na própria história da cidade. Desde o século XIX, Nova York foi o principal ponto de entrada de imigrantes nos Estados Unidos. Só por Ellis Island, entre 1892 e 1954, passaram mais de 12 milhões de pessoas. Vindas da Itália, Irlanda, Alemanha, Polônia e, mais tarde, de praticamente todos os continentes. Gente em busca de refúgio, trabalho, liberdade ou simplesmente de uma chance de começar do zero. E muitos ficaram por lá mesmo. Formaram comunidades, abriram negócios, criaram famílias, plantaram culturas. É por isso que Nova York não tem uma identidade fixa. Ela é a mistura. Ela é o mosaico. Isso faz dela uma das cidades mais fascinantes e únicas do planeta. Uma cidade onde ninguém é de fora, porque todo mundo, de algum jeito, já foi estrangeiro ali. E não tem como falar de Nova York sem mencionar ela, a Estátua da Liberdade. Ela está lá, imponente, com quase 100 metros de altura, olhando para o mar. Braço direito erguido, segurando uma tocha que nunca se apaga. Não é apenas um monumento, é um símbolo, um farol para o mundo. Estamos falando dela, a Estátua da Liberdade. Para quem chega a Nova York pelo mar, ou mesmo de avião, é impossível não se impressionar. Mas por que essa estátua é tão importante? E por que ela representa tanto? A resposta começa em 1886. Foi um presente da França para os Estados Unidos, como forma de celebrar a amizade entre os dois países e a independência americana. Mas o que poucos sabem é que a Estátua da Liberdade foi também um símbolo político. Na época, havia uma forte luta contra a escravidão e pela igualdade de direitos civis.
A tocha que ela segura representa a luz da razão iluminando o mundo. E os grilhões quebrados a seus pés, que muita gente nem repara, simbolizam a libertação da opressão. Mas o verdadeiro impacto dela veio alguns anos depois. Entre o fim do século XIX e o começo do século XX, Nova York era o principal porto de entrada de imigrantes nos Estados Unidos. E quem vinha de navio depois de dias ou até semanas no mar, via primeiro o quê? Sim, a estátua. Para milhões de pessoas, italianos, irlandeses, judeus fugindo da perseguição na Europa, chineses cruzando o oceano, ela era o primeiro sinal de que haviam chegado ao novo mundo. Nova York tem um horizonte que parece ter saído de um filme de ficção científica. Prédios que tocam as nuvens, estruturas que desafiam a gravidade, janelas que refletem o pôr do sol como espelhos de aço. Mas você já se perguntou, por que Nova York tem tantos arranha-céus? A resposta não está só na falta de espaço no solo, mas na inteligência com que a cidade aprendeu a crescer. Tudo começou no final do século XIX. Com o desenvolvimento do elevador elétrico e das estruturas de aço, ficou tecnicamente possível construir edifícios muito mais altos do que antes. E adivinha onde esse avanço foi adotado primeiro? Exatamente, em Manhattan. O solo rochoso da ilha, formado em grande parte por xisto e granito, é ideal para sustentar grandes construções. O Empire State Building, por exemplo, foi erguido em tempo recorde, apenas 410 dias. Na época de sua inauguração, em 1931, era o prédio mais alto do mundo, e por mais de 40 anos ninguém o superou. Mas o que torna a arquitetura de Nova York verdadeiramente única é algo que muita gente não percebe. A maneira como os edifícios são moldados para deixar a luz do sol chegar até o chão. Sim, existe uma preocupação real com a luz natural. Em 1916, a cidade aprovou uma lei de zoneamento chamada Zoning Resolution. Essa lei obrigava os prédios a terem eye setbacks, recuos em diferentes andares, para evitar que estruturas muito altas bloqueassem completamente a luz nas ruas. É por isso que muitos edifícios têm aquele formato de pirâmide escalonada, subindo em camadas. Essa característica deu origem ao famoso estilo wedding cake, literalmente bolo de casamento, que virou marca registrada da skyline de Nova York. E não para por aí. Com o tempo, os arquitetos começaram a competir por inovação estética e funcionalidade. Surgiram edifícios como o Chrysler Building, com seu topo Art Deco reluzente, e o One World Trade Center, construído após os atentados de 11 de setembro, como símbolo de resiliência e futuro. Hoje há prédios super finos, conhecidos como Pencil Towers, que chegam a ter mais de 400 metros de altura, com menos de 20 metros de largura. São verdadeiras agulhas de vidro cravadas no céu. Mas mesmo com toda essa grandiosidade, Nova York nunca deixou de respeitar uma regra não escrita, a de que a cidade pertence ao pedestre. Os arranha-céus se curvam, recuam, se moldam, para que as ruas permaneçam vivas, iluminadas e acessíveis. Afinal, por mais que Nova York cresça para cima, ela nunca perde o contato com quem anda por baixo. Imagine caminhar por uma avenida onde a cada esquina um novo espetáculo parece começar. Um violino tocando no metrô, um dançarino improvisando na calçada, uma vitrine que mais parece uma instalação de arte. Essa é a alma cultural de Nova York. E no centro dessa pulsação criativa está ela. A Broadway. A Broadway é mais do que uma avenida. É um universo paralelo, onde os holofotes nunca se apagam. Ali estão mais de 40 teatros profissionais, com espetáculos que atraem milhões de pessoas todos os anos. Musicais como O Fantasma da Ópera, Hamilton, Chicago, Wicked, entre tantos outros, nasceram ali e depois ganharam o mundo. Mas aqui vai uma curiosidade que nem todo mundo sabe.
A Broadway começou de forma bem mais modesta. No século XIX, ela era apenas uma via de acesso para o norte da ilha de Manhattan. Com o tempo, surgiram pequenas casas de espetáculo, depois teatros, depois superproduções. E quando a iluminação elétrica chegou a Times Square, aquele cruzamento se transformou num palco a céu aberto. A luz virou parte do show. Tanto que até hoje, se você estiver na Times Square, verá um dos poucos lugares do mundo onde a noite parece dia. Mas o que torna a Broadway especial não é só o brilho das luzes, é o talento. Ali, milhares de artistas, atores, músicos, bailarinos, técnicos, dedicam suas vidas à arte. E o mais bonito, muitos deles começaram como artistas de rua. Gente que cantava no metrô, dançava no Central Park, interpretava Shakespeare na escadaria do Lincoln Center. Em Nova York, a cultura não está presa aos palcos. Ela transborda para as ruas. Você encontra arte nos grafites do Brooklyn, que mais parecem murais de museu. Nos slams de poesia no Harlem, onde palavras viram resistência. Nas exposições do MoMA, do Met, do Guggenheim, museus que abrigam obras de todos os tempos, de todas as partes do mundo. Nova York respira cultura. E o mais incrível, ela democratiza o acesso. Todo verão, há concertos gratuitos no Central Park, peças ao ar livre, festivais multiculturais em bairros como Queens e Staten Island. É como se a cidade dissesse: aqui, a arte é para todos. E talvez seja isso que a torna tão única. Enquanto em outras cidades, a cultura é consumida, em Nova York ela é vivida todos os dias, por todos os lados. Imagine uma cidade tão viva que seu coração continua batendo mesmo debaixo da terra. Esse é o Pace Metrô de Nova York. Mais do que um sistema de transporte, ele é um ecossistema urbano, uma cidade dentro da cidade. Com seus 472 estações, é o metrô com mais paradas capaz no mundo e opera 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não importa se são 3 da tarde ou 3 da manhã, ele está lá, em movimento. Só essa informação já faz dele único. Mas o metrô de Nova York guarda segredos e curiosidades que a maioria das pessoas nem imagina. Por exemplo, você sabia que há estações fantasmas espalhadas por toda a cidade? Isso mesmo, estações desativadas, escondidas, algumas ainda com decoração intacta dos anos 1900. Uma das mais famosas é a New City Hall Station. Uma verdadeira joia subterrânea com arcos de cerâmica, clarabóias e lustres ornamentais. Ela foi fechada em 1945 por causa do tamanho das plataformas, mas até hoje desperta fascínio em quem consegue vê-la passando lentamente dentro do vagão certo. E o som? O metrô de Nova York tem uma trilha sonora própria. A cada estação, um artista diferente. Jazz ao vivo, hip hop, violinos clássicos, beatbox, harpa, até ópera. Tem quem diga que os melhores músicos da cidade estão no metrô e não nos palcos. Mas o que mais impressiona é o volume de vida que passa ali. São mais de 5 milhões de viagens por dia, em tempos normais. Executivos apressados, turistas perdidos, artistas sonhadores, estudantes, trabalhadores, imigrantes, todos juntos, em silêncio ou em barulho, compartilhando aquele espaço apertado por alguns minutos. É ali que você entende uma coisa essencial sobre Nova York. A cidade não para e não tem medo do contraste. Você pode entrar num vagão com uma senhora lendo Dostoiévski, ao lado de alguém ouvindo rap no último volume, enquanto um vendedor passa oferecendo doces por $1. Tudo ao mesmo tempo. Caótico? Sim, mas também é isso que faz parte do encanto. O metrô de Nova York é como a cidade inteira condensada num túnel. Rápido, imprevisível, barulhento, criativo e profundamente humano. E talvez essa seja a verdadeira beleza dele. Mesmo no subterrâneo, Nova York brilha. Nova York é sinônimo de concreto,
velocidade, buzinas e multidões. Mas bem no meio dessa selva urbana, existe um respiro, um espaço onde o som dos carros desaparece, onde esquilos correm entre árvores centenárias e onde, por um momento, você esquece que está no meio de uma das maiores cidades do planeta. Esse lugar tem nome, Central Park. Mas aqui vai uma curiosidade que muita gente ignora. Apesar de parecer um pedaço de natureza preservada, o Central Park foi totalmente planejado. Isso mesmo. Cada colina, lago, bosque e caminho sinuoso foi desenhado cuidadosamente por dois visionários, Frederick Law Olmsted e Calvert Vos. Eles ganharam um concurso em 1857 com a proposta de criar um refúgio natural que equilibrasse o ritmo acelerado da cidade. Na época, Nova York crescia em velocidade assustadora e a elite começou a pressionar por um espaço verde que trouxesse decência e ar puro. Mas os criadores do parque tinham algo maior em mente. Eles queriam um espaço para todos, ricos e pobres, imigrantes e nativos, artistas e trabalhadores. E assim nasceu o Central Park, com mais de 340 hectares. É maior que o Vaticano e que Mônaco. Ele abriga lagos artificiais, jardins formais, trilhas para caminhada, áreas para concertos e até um zoológico. Mas o mais curioso, debaixo de tudo isso, está o sistema de engenharia que sustenta a ilusão de natureza. Colinas foram erguidas artificialmente, lagos foram escavados onde não havia água. Rochas foram posicionadas como esculturas naturais. Tudo para que parecesse espontâneo. E deu certo. Hoje, o Central Park é o pulmão de Nova York. É onde casais fazem piqueniques, crianças andam de bicicleta, artistas pintam, cantam, dançam. É onde filmes foram gravados, casamentos aconteceram, protestos tomaram forma. É onde, em pleno inverno, as pessoas patinam no gelo sob árvores cobertas de neve. E no verão, assistem a peças de Shakespeare sob o pôr do sol. O parque virou parte da identidade da cidade. E talvez seja a melhor metáfora para o que Nova York realmente é. Um caos perfeitamente coreografado. Um lugar onde o improviso encontra estrutura, onde a pressa encontra pausa, e onde, mesmo no centro do furacão, ainda é possível encontrar silêncio. Nova York não é uma cidade, é 5 cidades em uma. Ou melhor, 5 mundos. Cada um com seu sotaque, seu cheiro, sua música, seu jeito de andar na rua. Dizem que se algo acontece em Nova York, em pouco tempo acontece no resto do mundo. E isso não é exagero, porque Nova York não é apenas uma cidade com muitos habitantes. Ela é uma força gravitacional de ideias. Tudo o que acontece ali, nas passarelas, nas bolsas de valores, nas universidades, nas ruas, pode rapidamente ecoar globalmente. As decisões editoriais tomadas em Nova York moldam a narrativa global sobre política, economia, cultura e até ciência. Aliás, falando em ciência, Nova York abriga centros de pesquisa de ponta, como a Universidade de Colômbia, a NYU, o Rockefeller Institute. Durante crises globais como pandemias, mudanças climáticas e avanços tecnológicos, a cidade tem papel central na formulação de respostas e inovações. E quando o assunto é finanças, não há como ignorar Wall Street. A Bolsa de Valores de Nova York, a NYSE, é a maior do mundo. Uma decisão tomada ali pode impactar mercados em todos os continentes. E o mais fascinante, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Nova York é isso, um lugar onde todas as vozes tentam ser ouvidas, onde o caos vira movimento e o movimento vira influência. Nova York é feita de concreto e aço, mas também de histórias e possibilidades. É uma cidade onde o mundo se encontra, onde o comum vira extraordinário e onde cada esquina pode esconder uma surpresa. Agora me conta,
Se você pudesse acordar amanhã em qualquer lugar de Nova York, qual bairro escolheria? E por quê? Deixe a sua resposta nos comentários. A gente quer muito saber. E claro, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas curiosidades que vamos trazer por aqui. Esse foi só o começo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!